meu marido vendeu meu rancho de $2 milhões para a nova namorada dele por $5. Ele achou que eu ia chorar e ir embora sem fazer barulho. Mas eu sorri. Ele não fazia ideia do que eu já tinha feito muito antes dele tomar essa atitude. Às vezes, o silêncio não é sinal de fraqueza. É o som de uma mulher que já venceu. Lisa Altorne me encurralou no estacionamento da loja de ração, agitando papéis como bandeiras da vitória. Só queria agradecer pelo rancho, disse ela em voz alta o suficiente para que outros clientes ouvissem. $5 foi mais do que generoso. Ela ergueu a escritura de transferência, com minha assinatura falsificada rabiscada na parte inferior. Samuel estava sentado em sua Mercedes, evitando meu olhar através do vidro fumê. Carreguei sacos de grãos de 22,7 kg na carroceria da minha caminhonete, cada carregamento firme e controlado, enquanto ela continuava falando sobre seus planos para minhas terras. O dono da loja de rações, Tom, observava da porta, com a confusão estampada em seu rosto curtido pelo tempo. Vou transformar aqueles antigos estábulos em um estúdio de yoga, continuou Lisa, com a voz ecoando pelo terreno de cascalho. Samuel disse que você não se importará de desocupar o local até segunda-feira. Antes de prosseguirmos, se você acredita que mulheres trabalhadoras merecem proteger o que construíram com as próprias mãos, considere assinar. É grátis e nos ajuda a alcançar outras pessoas que precisam dessas histórias. Segunda-feira. 3 dias para deixar o rancho que construí do zero. Levantei outro saco de grãos, o peso familiar me ancorando enquanto minha mente trabalhava a mil. A assinatura nos documentos dela parecia que alguém tinha traçado meu nome com a mão não dominante durante um terremoto. 20 anos assinando certificados de reprodução, formulários veterinários e pedidos de suprimentos. Você pensaria que Samuel saberia como eu escrevo meu nome, afinal. Tom Murphy saiu da porta, aproximando-se lentamente. Ele me vendeu meu primeiro saco de ração quando eu tinha 25 anos, logo após o funeral do meu pai, usando o dinheiro do seguro de vida dele para comprar 2.300 acres de terra árida que todos diziam não valer nada. Está tudo bem, Lily. Seus olhos alternavam entre o rosto triunfante de Lisa e meu carregamento constante. Tudo bem, Tom. Posicionei outra sacola, o tecido áspero familiar sob minhas luvas de trabalho. Lisa estava me explicando como comprou meu rancho. Comprei. O rosto marcado pelo tempo, como se tivesse sofrido com o tempo, se enrugou ainda mais. Mas você acabou de encomendar suprimentos de inverno por $5, interrompeu Lisa, empurrando os papéis na direção dele. É um contrato legal e vinculativo. Samuel cuidou de tudo. Foi então que reparei na mão de Samuel na maçaneta da porta, como se ele fosse sair, mas depois desisti da ideia. 18 anos de casamento e ele não conseguiu nem me encarar enquanto roubava tudo que eu havia construído. A covardia doeu mais do que a traição, de alguma forma. O telefone de Lisa tocou. Ela atendeu com uma risadinha típica de adolescente, não de uma mulher de 40 anos. Sim, meu bem. Estou contando para ela agora. Ela estendeu o telefone na minha direção. Samuel quer falar com você. Caminhei devagar até a porta traseira da minha caminhonete, fechando-a com cuidado e precisão. Diga a ele que sabe onde me encontrar. Assim que carreguei o último saco de grãos, entrei na minha caminhonete sem olhar para trás. Pelo retrovisor, vi Tom examinando os papéis que Lisa lhe havia entregado, sua expressão mudando de confusão para nojo. Ele já tinha experiência suficiente no ramo para reconhecer lixo quando o via. A viagem de volta para o rancho levou 12 minutos. Eu já tinha feito esse trajeto tantas vezes que conseguia fazê-lo inconscientemente. Passando pela propriedade dos Henderson, onde o potro deles estava aprendendo a correr. Contornando a curva onde um raio havia partido aquele carvalho enorme, meu marido vendeu meu rancho de $2 milhões para a nova namorada dele por $5. Ele achou que eu ia chorar e ir embora sem fazer barulho. Mas eu sorri. Ele não fazia ideia do que eu já tinha feito muito antes dele tomar essa atitude. Às vezes, o silêncio não é sinal de fraqueza. É o som de uma mulher que já venceu. Lisa Altorne me encurralou no estacionamento da loja de ração, agitando papéis como bandeiras da vitória. Só queria agradecer pelo rancho, disse ela em voz alta o suficiente para que outros clientes ouvissem. $5 foi mais do que generoso.
Ela ergueu a escritura de transferência, com minha assinatura falsificada rabiscada na parte inferior. Samuel estava sentado em sua Mercedes, evitando meu olhar através do vidro fumê. Carreguei sacos de grãos de 22,7 kg na carroceria da minha caminhonete, cada carregamento firme e controlado, enquanto ela continuava falando sobre seus planos para minhas terras. O dono da loja de rações, Tom, observava da porta, com a confusão estampada em seu rosto curtido pelo tempo. Vou transformar aqueles antigos estábulos em um estúdio de yoga, continuou Lisa, com a voz ecoando pelo terreno de cascalho. Samuel disse que você não se importará de desocupar o local até segunda-feira. Antes de prosseguirmos, se você acredita que mulheres trabalhadoras merecem proteger o que construíram com as próprias mãos, considere assinar. É grátis e nos ajuda a alcançar outras pessoas que precisam dessas histórias. Segunda-feira. 3 dias para deixar o rancho que construí do zero. Levantei outro saco de grãos, o peso familiar me ancorando enquanto minha mente trabalhava a mil. A assinatura nos documentos dela parecia que alguém tinha traçado meu nome com a mão não dominante durante um terremoto. 20 anos assinando certificados de reprodução, formulários veterinários e pedidos de suprimentos. Você pensaria que Samuel saberia como eu escrevo meu nome, afinal. Tom Murphy saiu da porta, aproximando-se lentamente. Ele me vendeu meu primeiro saco de ração quando eu tinha 25 anos, logo após o funeral do meu pai, usando o dinheiro do seguro de vida dele para comprar 2.300 acres de terra árida que todos diziam não valer nada. Está tudo bem, Lily. Seus olhos alternavam entre o rosto triunfante de Lisa e meu carregamento constante. Lily, graças a Deus. Sua voz estava tensa. Eu estava tentando te avisar. Samuel anda me perguntando sobre direito imobiliário, sobre como transferir escrituras. Ele acha que, porque você deixou ele cuidar dos impostos, ele tem algum direito sobre a propriedade. Eu disse a ele que não é assim que funciona. Mas ele já tentou. Margarete protocolou um documento no tribunal. Uma longa pausa. Lily, você precisa de um advogado agora. Depois que ela desligou, sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde eu havia servido o café da manhã para Samuel esta manhã, sem saber que ele planejava roubar tudo até a hora do almoço. Helena sentou-se à minha frente, quieta, mas presente. Marcus Fitzgerald, eu disse finalmente. Ele cuidou do espólio do meu pai, me ajudou a comprar este lugar. O número dele também está na caixa postal. Enquanto Helena ligava para Marcos, eu caminhava pela minha casa, vendo-a com outros olhos. As paredes que eu havia pintado, os pisos que eu havia restaurado, as janelas que eu havia trocado uma a uma, conforme o dinheiro permitia. Na sala de estar, estava pendurada a foto do nosso casamento, nós dois jovens, cheios de esperança, em frente ao velho celeiro antes de eu reconstruir. O sorriso de Samuel parecia genuíno naquela época. Quando foi que se tornou uma atuação? Marcos poderia me ver amanhã à tarde. Até lá, eu tinha cavalos para alimentar, estábulos para limpar e um rancho para administrar. Independentemente do que Samuel e Lisa pensassem ter conquistado com sua ficção de $5, o trabalho de verdade não parou. Nunca parou, nem durante a seca, nem durante as enchentes, nem durante as crises de mercado. E não pararia agora. Naquela noite, eu estava no estábulo de Midnight Star, verificando como estava a nossa égua prenha. Ela estava inquieta havia 3 dias, mostrando sinais de uma gestação difícil pela frente. Passei as mãos pelas suas laterais, sentindo o potro se mexer lá dentro. A vida continuou, preparando-se para entrar no mundo, independentemente dos dramas humanos. Vai ficar tudo bem, eu disse a ela, embora não tivesse certeza de qual de nós eu estava tentando convencer. Eu construí este lugar do nada. Se for preciso, lutarei para mantê-lo. A égua roçou o focinho no meu ombro, sua respiração quente contra meu pescoço. Lá fora, o sol se punha sobre os pastos que eu havia semeado, as cercas que eu havia consertado e um sonho que algum tolo pensou que poderia roubar por $5. A terça-feira chegou envolta em sons comuns. A cafeteira borbulhando suas últimas gotas. O bacon estalando na frigideira de ferro fundido que minha mãe temperara por 40 anos. Eu estava cortando tomates da horta quando ouvi os sapatos sociais de Samuel no piso de madeira, em vez de suas botas de trabalho habituais. Ele estava parado na porta, vestindo seu terno cinza escuro, aquele reservado para funerais e reuniões de banco.
Precisamos conversar. Ele não se dirigiu à cafeteira como fazia todas as manhãs durante 18 anos. Nenhum beijo na minha bochecha, nenhuma reclamação sobre o calor, nenhuma pergunta sobre quais cavalos precisavam de atenção. Continuei fatiando, a faca deslizando pela polpa vermelha com a precisão de quem já tem prática. Seu café da manhã está quase pronto. Não ficarei para o café da manhã. Ele puxou sua cadeira de sempre, mas permaneceu de pé atrás dela, segurando o encosto como se fosse um pódio. Estou te deixando, Lily. Para ficar com Liz Althorne. O nome não foi uma surpresa. Eu o tinha visto no recibo do hotel. Ouvi-o sussurrado enquanto ele dormia. Mas as palavras seguintes foram: o rancho já foi vendido. Um pagamento de $5 foi registrado ontem no tribunal. Ele deslizou os papéis pela mesa, evitando a marca úmida da minha caneca de café. Os documentos pareciam suficientemente oficiais. Selo do condado, carimbo do tabelião, todos os indícios de legitimidade. Mas a assinatura que supostamente era minha parecia a de alguém tentando falsificar um cheque enquanto montava um touro mecânico. Você não pode vender o que não é seu, Samuel. Está feito. Leis de comunhão de bens. Meu nome está nos documentos fiscais. Desliguei o fogão, transferi o bacon para um prato forrado com papel toalha. Movimentos corriqueiros enquanto minha mente catalogava 20 anos de papelada que ele nunca se deu ao trabalho de ler. A escritura em meu nome, sem distinção. As leis de herança que protegiam o que eu havia comprado com o dinheiro do meu pai. As horas de trabalho que documentei na construção deste lugar, antes mesmo de nos conhecermos. Quando você planejou isso? Minha voz permaneceu calma, quase profissional. Isso importa? A Lisa vai vir ver a propriedade dela. É melhor você arrumar as malas. Foi então que ouvimos a Mercedes subindo a estrada de cascalho. Seu motor era silencioso demais para uma região rural onde os caminhões anunciavam sua presença com um ruído ensurdecedor. Pela janela, observei Liz Althorne sair como se estivesse chegando a uma sessão de fotos. Calças cor creme que durariam 30 segundos num celeiro. Saltos afundando na brita que eu mesma espalhei na primavera passada. Um lenço de seda que provavelmente custava mais do que a prestação da hipoteca da maioria das pessoas. Ela entrou pela minha porta da frente sem bater. Ah, que bom! Vocês dois estão aqui. Ela examinou minha cozinha como uma avaliadora, franzindo levemente o nariz com o cheiro de bacon. Quero ver tudo, começando pelo quarto principal. Fiquei sentada no balcão observando essa mulher circular pela minha casa com sapatos feitos para pisos de mármore. O quarto fica lá em cima. Cuidado com o terceiro degrau. Ele rende. Vamos dar um jeito nisso, anunciou ela, já subindo. Este lugar todo precisa de uma reforma. Samuel, venha me mostrar nosso closet. Nosso armário? Ele a seguiu escada acima enquanto eu permanecia na cozinha, ouvindo seus saltos acima da minha cabeça, demarcando o território nos cômodos onde eu havia cuidado durante sua pneumonia. O havia segurado no colo após a morte do pai. Celebrado os bons anos antes que eles se transformassem. Helena apareceu na porta dos fundos, observando a cena com aqueles olhos perspicazes que não deixavam escapar nada. Vi a Mercedes. Está tudo bem? Samuel vendeu o rancho para sua namorada por $5. Ela pegou o celular, os dedos deslizando rapidamente pela tela. Marcos, não. Vou encontrá-lo amanhã. Estou mandando mensagem para ele agora. Em caráter de emergência. Ela continuou digitando enquanto a voz de Liz ecoava pelas escadas, planejando demolir o banheiro que eu havia revestido com azulejos à mão. Instalar algo mais contemporâneo. Eles desceram 15 minutos depois. Lisa tagarelava sobre cores de tinta enquanto Samuel carregava sua bolsa. Precisamos que você saia até o final da semana, ela me disse, como se estivesse combinando uma reserva para jantar. Samuel disse que você tem um compromisso. Samuel diz muitas coisas. Helena deu um passo à frente, seus 1,62 metros emanando a ameaça silenciosa de alguém que já enfrentou touros furiosos. Os cavalos precisam de cuidados. Você pretende aprender? Lisa deu uma risada suave, um som delicado que combinava com um bar de coquetéis. Ah, vamos vender esses animais.
transformar os estábulos em um espaço para eventos. Muito mais lucrativo. Essas feras. Linhagens que passei 2 décadas desenvolvendo. Cavalos cujas genealogias eu podia recitar como árvores genealógicas, porque eram família. Vamos à cidade, anunciou Samuel, com a mão nas costas de Lisa. Para apresentá-la a todos. Eles saíram no Mercedes dela, deixando poeira em tudo que eu tinha limpado ontem. Helena e eu ficamos ali, em silêncio repentino, tentando assimilar aquela manhã surreal. Esses documentos não vão se sustentar, disse ela. Eu sei, mas o estrago que ele está causando na cidade será problema dele. Às 11 horas, meu telefone começou a tocar. Primeiro, Martha Henderson, cuja propriedade fazia divisa com a minha. Querida, é verdade? Tom Murphy acabou de ligar dizendo que Samuel está na loja com uma mulher que afirma ser dona da sua casa. Então, Ben Williams, do banco, disse, Lily, há alguma confusão aqui sobre uma transferência de propriedade. Você pode vir aqui? Finalmente, o velho veterinário Dr. Endris. Acabei de ter um encontro estranhíssimo com Samuel e uma mulher loira. Estão dizendo a todos que você está tendo algum tipo de colapso nervoso. O que está realmente acontecendo? Cada ligação era uma pequena humilhação. Minha catástrofe particular se transformando em entretenimento público. Mas o pior ainda estava por vir. A tela do meu celular acendeu com o rosto de Kate. Minha filha, na faculdade, a única coisa pura que Samuel e eu tínhamos criado juntos. Sua voz estava embargada pelas lágrimas antes mesmo de eu dizer olá. Mãe, o que você está fazendo? Nenhuma saudação, apenas acusação. Kate. Meu pai ligou. Ele disse que você está tentando destruir a felicidade dele, que você não aceita o divórcio, que você está inventando mentiras sobre o rancho. Cada palavra era uma ferida à parte. Samuel a alcançou primeiro, pintou seu retrato em uma tela em branco. Ele diz que você está tendo algum tipo de colapso nervoso, que está preocupado com você, mas que você não vai receber ajuda. Kate, nada disso é verdade. Então por que ele está dizendo isso? Por que ele mentiria? Porque é isso que ele faz agora. Eu queria dizer isso, mas envenená-la contra o pai, mesmo que ele esteja agindo errado, não era do meu feitio. Volte para casa neste fim de semana. Vou te mostrar tudo. Tenho um grupo de estudos. Por favor. A palavra se quebrou, revelando mais vulnerabilidade do que eu pretendia. Volte para casa. Deixe-me explicar pessoalmente. A pausa dela se estendeu por quilômetros de fios e dúvidas. Tudo bem. Mas mãe, se você realmente está com problemas, precisa admitir. Procure ajuda. Depois que ela desligou, sentei-me à mesa onde já havia servido milhares de refeições, ajudado com a lição de casa e comemorado aniversários. O bacon estava frio, a gordura solidificando e ficando branca no prato. Pela janela, eu podia ver os cavalos no pasto, alheios ao fato de que seu destino estava sendo discutido na cidade por pessoas que os consideravam bestas. Helena colocou uma xícara de café fresco na minha frente. Ela vai entender quando vir a verdade. Será mesmo? A versão do pai dela é mais simples. É mais fácil acreditar que a mãe enlouqueceu do que o pai cometeu fraude. As crianças acabam descobrindo quem são seus pais. A verdade sempre vem à tona. Eu esperava que ela estivesse certa, mas por enquanto eu tinha um rancho para administrar, cavalos para cuidar e uma vida para proteger de pessoas que pensavam que podiam comprá-la por trocados. Amanhã havia destruído muita coisa, mas eu ainda estava de pé, em meio aos pedaços, tentando descobrir como remontá-los em algo mais forte. A fatura do cartão de crédito chegou perdida na correspondência de quinta-feira, escondida entre folhetos de lojas de ração e avisos de leilão. Quase joguei fora sem abrir. Samuel cuidava das nossas finanças pessoais enquanto eu administrava as contas da fazenda, mas o nome dele naquela cobrança do depósito me deixou perplexa. Cobrança mensal de armazenamento por 6 meses. Unidade 47B. Naquela tarde, dirigi até lá e disse a Helena que precisava de alguns suprimentos da cidade. O prédio ficava nos arredores, com fileiras de portas laranjas castigadas pelo sol. O gerente, um rapaz que mal tinha saído do ensino médio, me reconheceu do programa de equitação comunitária do rancho.
Senhora Brennan, vim verificar a unidade do seu marido. Perdi minha chave. Menti com naturalidade. Ele cortou o cadeado sem questionar, provavelmente violando 10 normas. A porta se abriu, revelando o arquivo secreto de Samuel. Caixas de arquivo etiquetadas com sua caligrafia desajeitada. Retirei o primeiro com mãos firmes. Dentro estavam os registros de criação, nossos registros de criação, mas os números de vendas estavam errados. A cria de Thunder's Pride, que foi vendida por $50.000, apareceu por $15.000. Documentação das linhagens sanguíneas que desenvolvia ao longo de décadas, todas com números alterados. Um segundo conjunto de livros contábeis da fazenda mostrava enormes prejuízos onde eu sabia que tínhamos lucrado. Então encontrei as cartas. A letra de Liz era florida, quase adolescente. 2 anos de correspondência que eu estava ocupado demais ou confiante demais para perceber. Mal posso esperar para pararmos de fingir. Dizia uma das mensagens. Esse plano para a festa no derby é perfeito. Vamos embebedá-la. Vamos conseguir a assinatura dela. E estaremos livres. A festa do derby. 2 anos atrás, Samuel tinha sido tão atencioso, enchendo meu copo de vinho, insistindo para que eu relaxasse por uma vez. Acordei com a pior ressaca da minha vida e sem me lembrar de ter assinado nada. Agora eu entendia por que ele estava tão satisfeito consigo mesmo naquela noite. Fotografei cada documento, cada carta, cada registro falsificado. A memória do meu celular ficou cheia à medida que as evidências se acumulavam, anos de engano documentados nos próprios escritos de Samuel. A última caixa continha recibos de joias que eu nunca recebi, despesas de viagens que ele fez sem mim e contas de restaurantes de encontros em que eu estava trabalhando até tarde. De volta ao rancho, Helena esperava no escritório do celeiro, com uma expressão impassível. Precisamos conversar, disse ela, fechando a porta atrás de mim. Eu deveria ter te contado antes. Ela tirou uma pasta que havia escondido no armário de suprimentos. Há 3 meses, Samuel se encontrou com Jack Morrison para discutir a compra do Thunder's Pride. Ele disse que você havia concordado em vender, mas estava muito emocionado para conduzir as negociações. Thunder's Pride, nosso garanhão fundador, cuja linhagem eu passei 15 anos aperfeiçoando. Eu disse ao Morrison que ele nunca venderia. Ele recuou, mas então Samuel começou a abordar colecionadores em busca de documentação de criação. Alegava que os cavalos tinham morrido ou sido negociados. Ela espalhou papéis sobre a mesa, cópias de e-mails, certidões de óbito falsificadas, contratos de venda forjados. Tenho documentado tudo, fazendo cópias antes que ele pudesse destruir os originais. Por que você não me contou? Eu ficava na esperança de estar errada, de que houvesse uma explicação. Sua voz falhou um pouco. Você parecia feliz. Eu não queria ser a pessoa que... Você protegeu o rancho. É isso que importa. Juntos, rastreamos o dinheiro. Contas veterinárias fantasmas por procedimentos nunca realizados, medicamentos nunca comprados. A assinatura do Dr. Hendrick foi falsificada dezenas de vezes. O total chegou perto de $400.000 ao longo de 3 anos. Tem mais, disse Helena em voz baixa. No mês passado, enquanto você estava na conferência de criadores, Lisa estava aqui na sua casa. Eu tenho as imagens das câmeras de segurança do estábulo. Naquela noite, sem conseguir dormir, lembrei-me de algo. Da conta de armazenamento em nuvem que eu havia criado anos atrás para os documentos da fazenda, na época em que Samuel dizia que queria ajudar mais com os negócios. Ele havia se esquecido de que eu tinha acesso de administrador. Abri meu laptop às 2 horas da manhã e entrei na conta com as credenciais que ele nunca se deu ao trabalho de alterar. As mensagens de texto dele sincronizaram automaticamente do celular dele. 2 anos de conversa se estenderam diante de mim. Ela realmente acha que estou trabalhando até tarde, escreveu Samuel. Que patético. A vaca estúpida provavelmente nem sabe quanto vale o rancho de verdade. Lisa respondeu. Cada plano detalhado. Cada mentira celebrada. Zombaria das minhas rotinas matinais. Da minha dedicação aos cavalos. Da minha confiança no homem com quem me casei. Fotos deles juntos em restaurantes que eu achava que ele tinha visitado com clientes.
fotos de férias em Cabo durante o que ele chamou de conferência de negócios. Então eu a encontrei. Uma foto que me deixou sem fôlego. Eles juntos na minha cama, sobre a colcha da minha avó, enquanto eu estava na exposição de cavalos do Kentucky na primavera passada. Legenda da Lisa: a cama dela é mais confortável que a minha. Corri para o banheiro, vomitando até não restar nada além de bile e raiva. Não era apenas traição, era profanação de todos os espaços sagrados que eu havia construído. Marcus Fitzgerald atendeu o telefone às 6 horas da manhã, alerta apesar do horário. Lily, estive revisando os documentos que Helena enviou. Há algo que você precisa saber. Nos encontramos em seu escritório em menos de 1 hora. Ele havia consultado os registros do condado que datavam da época em que eu comprei o rancho. A escritura está inteiramente em seu nome. O seguro de vida do seu pai pagou por ela antes de você se casar com Samuel, mas o nome dele consta nos documentos fiscais apenas para fins de declaração. Ele não tem nenhum direito legal sobre a propriedade em si. Marcus tirou outra pasta. Lembra da festa do derby de 2 anos atrás? Aquela festa de novo? Vagamente. Bebi demais. Samuel pediu que você assinasse algo naquela noite? Ele provavelmente pensou que era uma procuração ou uma transferência de propriedade. Marcus sorriu amargamente. Mas você assinou um acordo pós-nupcial que preparei meses atrás e deixei na sua gaveta. Nele consta que, em caso de divórcio, o rancho permanece exclusivamente seu. Não me lembro. Não importa. É legal. Registrado e incontestável. Samuel também assinou, provavelmente pensando que era outra coisa depois de beber demais. Ele retirou o documento. Ambas as assinaturas estavam legíveis, apesar das linhas ligeiramente trêmulas. Ele te protegeu de si mesmo sem querer. E quanto ao dinheiro que ele roubou? Vamos registrar penhoras sobre a propriedade por mão de obra não paga, referentes a 20 anos de desenvolvimento da fazenda a preços de mercado. Entre isso e o desfalque, estamos falando de 1,8 milhão em reivindicações. Mesmo que a venda fraudulenta fosse legal, o que não é, as penhoras impediriam qualquer transferência. Sentei-me na poltrona de couro de Marcus, cercada por evidências de traição tão completas que deveriam ter me destruído. Em vez disso, senti outra coisa. Clareza. Cada momento suspeito, cada instinto que reprimi, cada desculpa que inventei para o comportamento de Samuel foram sinais de alerta que escolhi ignorar. Arquive tudo, eu disse a Marcus. Cada ônus, cada cobrança, cada documento que protege o que eu construí. Isto pode ficar feio. Acusações criminais. Já é feio. Agora vamos legalizar. Helena estava alimentando os cavalos quando voltei. Ela ergueu os olhos do estábulo de Thunders Pride. Era esse garanhão que Samuel tentará vender pelas minhas costas. Quão ruim? Ela perguntou. 2 anos de planejamento. $400.000 roubados. Fotos na minha cama. Ela assimilou isso e então voltou a escovar Thunders Pride com movimentos firmes. Mas o rancho nunca foi dele para vender. O garanhão relinchou baixinho, e eu percebi algo. Enquanto Samuel e Lisa tramavam e roubavam, eu estava construindo algo real. Cada potro, cada hectare cultivado, cada jovem cavaleiro ensinado, essa era a minha verdadeira fortuna. E nenhuma escritura de $5, não importa quantas vezes a registrassem, poderia roubar o que já era meu. Na manhã seguinte, acordei às 4h30 como sempre, fiz café na mesma cafeteira que usava há 20 anos e comecei minhas rondas como se nada tivesse mudado. Os cavalos precisavam ser alimentados, independentemente de o meu mundo estar desmoronando ou não. Samuel me encontrou no celeiro limpando os estábulos com o ritmo de alguém que já tinha feito isso 10.000 vezes. Você está lidando bem com isso, disse ele, com um tom de suspeita na voz. Continuei a cavar. Tirar o quê? Bem, a venda, o divórcio, tudo. A vida continua, Samuel. Os cavalos ainda precisam de cuidados. Ele me observava trabalhar, provavelmente esperando lágrimas, raiva ou súplicas. Em vez disso, assobiei baixinho a melodia que sempre usava para acalmar os potros nervosos. Na terceira barraca, ele foi embora, incomodado com a minha normalidade. Naquela tarde, o investigador de Marcus, um homem discreto chamado David Park,
chegou disfarçado de potencial aluno de equitação. Enquanto eu lhe mostrava as instalações da arena, ele instalou dispositivos de gravação menores que botões na cozinha, na sala de estar e no escritório. Legal em nosso estado para um proprietário de imóvel que se protege contra fraudes. Ajam com total normalidade, instruiu ele. Deixem que se enforquem com as próprias palavras. Então, eu fiz isso. Eu preparava o almoço do Samuel todas as manhãs. Sanduíches de peru sem casca, exatamente como ele gostava. Lavou as roupas, dobrou-as com precisão e até passou a ferro as camisas, embora as tivesse usado para ver lisa. As rotinas domésticas familiares se transformaram em um espetáculo, e eu desempenhei meu papel perfeitamente. Na quinta-feira à noite, Samuel trouxe Lisa para jantar. Na minha casa, à minha mesa. Espero que não se importe, disse ele, embora fosse evidente que não se importava. Lisa queria ver a cozinha à luz do entardecer. Servi carne assada, a receita que a mãe dele me ensinou. Arrumei a mesa com pratos do dia a dia, não com a porcelana fina. Isso pareceria amargo. Servi água para todos. Mantive meus movimentos firmes e calmos. Lisa falou durante toda a refeição sobre seus planos de reforma, sentada na cadeira onde Kate fazia a lição de casa há 12 anos. Estamos pensando em bancadas de mármore, anunciou ela, apontando para meu cepo de açougueiro gasto, que já havia testemunhado 2 décadas de refeições em família. E definitivamente em remover aquela parede para criar um conceito aberto. Uma escolha interessante, respondi, passando as batatas. Samuel me observava atentamente, procurando por brechas. Não encontrando nenhuma, ele se tornou mais ousado. Você deveria agradecer que Lily não tenha contestado a venda, disse-lhe a Lisa ali mesmo, na minha mesa. Ela sabe que não conseguiria administrar este lugar sozinha de qualquer maneira. Cada palavra registrada pelos dispositivos de David. Cada confissão do esquema deles preservada digitalmente. Na sexta-feira à tarde, o carro de Kate entrou na garagem. Observei da janela enquanto ela permanecia sentada em seu veículo por um minuto inteiro, reunindo coragem para encarar sua mãe instável. Quando finalmente emergiu, seu rosto demonstrava o cansaço de alguém forçado a escolher um lado. Mãe, apenas uma palavra, mas carregada de dúvidas. Seu quarto está pronto. Lençóis limpos. Ela me seguiu para dentro, rígida e formal como uma estranha. Na cozinha, ela pousou a bolsa com cuidado, me observando em busca de sinais do colapso que seu pai havia descrito. Papai diz que você não está aceitando a realidade. Sente-se, Kate. Espalhei as provas sobre a mesa metodicamente, as assinaturas falsificadas, os extratos bancários que mostravam um roubo, as fotos do depósito, as mensagens de texto do pai dela zombando da minha estupidez, os comentários cruéis de Lisa sobre meu trabalho com os cavalos. As mãos de Kate tremiam enquanto ela lia. Quando chegou a foto deles na minha cama, ela empurrou os papéis para longe e correu para o banheiro. Ouvi-a passar mal, a mesma reação que eu tive. Mais tarde, sentamos no balanço da varanda, aquele que eu havia instalado quando ela tinha 3 anos. As correntes rangiam com um ritmo familiar enquanto ela se encostava no meu ombro. Como você consegue estar tão calma? Ela sussurrou. Você se lembra de quando tinha 8 anos e aquela égua te deu um coice? Ela assentiu com a cabeça. Você se levantou, caminhou até o estábulo e montou novamente. Sem choro, sem drama. Você disse que o medo deixaria os cavalos nervosos. Isto é diferente. Não, querida. A paciência é o que diferencia os cavalos treinados dos selvagens. Seu pai está se comportando como um selvagem agora. Eu vou continuar treinado. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Desculpe. Eu duvidei de você. Ele é seu pai? Você queria acreditar nele. No sábado, a cidade já havia tomado partido. Na loja de ração, metade dos clientes demonstrou compaixão pela minha situação, enquanto a outra metade evitava contato visual. Martha Henderson sussurrou em voz alta para sua irmã sobre como algumas mulheres afastam seus homens com negligência. Lisa tinha criado uma conta no Instagram chamada Sonhos de Vida no Rancho. Fotos dela posando com meus cavalos, chamando-os de seus bebês. Uma das legendas dizia: que bênção começar este novo capítulo. A vida no campo me faz bem.
A seção de comentários se encheu de parabéns de pessoas que não sabiam que ela havia roubado o produto por $5. A família Wilkins, que comprava cavalos de mim há 15 anos, cancelou a sessão de treinamento mensal. Só até as coisas se acalmarem, disseram, mas eu sabia o que queriam dizer. Drama era ruim para os negócios. Apenas Helena, o Dr. Endrizzi, surpreendentemente, Tom Murphy, da loja de rações, permaneceram firmemente ao meu lado. Conheço você desde que tinha 12 anos, disse Tom quando tentei agradecê-lo. Sei o que você construiu e quem construiu. Na manhã de domingo, Samuel teve o pior momento. Voltei do leilão de cavalos e encontrei fechaduras novas nas portas de casa. Minha chave não girava. Samuel, chamei através da porta. Meus remédios estão lá dentro. Minhas roupas. Deveria ter pensado nisso antes de criar dificuldades. Ele ligou de volta. Há um motel na cidade. O depósito de arreios do estábulo tinha um catre militar antigo, de quando tivemos um cavalo doente que precisou de cuidados noturnos. Montei-o ao lado dos suportes de celas, usando mantas de cavalo como cama. Naquela noite, fiquei deitada ouvindo a respiração dos cavalos, seus resfolegos e mudanças de direção ocasionais eram mais reconfortantes do que qualquer conversa humana. Helena me encontrou lá na manhã de segunda-feira, trazendo café e roupas limpas de sua caminhonete. Isso é uma loucura. Você precisa chamar a polícia. Não. Marcos diz, deixe-os pensar que estão ganhando. O gravador na cozinha o flagrou admitindo que as fechaduras eram para me forçar a sair da minha residência legal. Mais uma prova. Ele analisou meu rosto. Você está jogando um jogo de longo prazo. Samuel me ensinou xadrez anos atrás. Ele sempre se esquecia. A rainha é a peça mais poderosa, mas ela sabe quando esperar. Lisa chegou naquela tarde com uma fita métrica e amostras de tecido, percorrendo minha casa como se fosse dona dela, enquanto eu observava da porta do celeiro. Ela segurava amostras de cortinas nas minhas janelas, planejando onde instalar seu estúdio de yoga. Samuel estava atrás dela, com as mãos na cintura dela, fingindo felicidade para meu deleite. Eles pensaram que tinham vencido, pensaram que meu silêncio significava rendição. Não conseguiam ver a armadilha se fechando, não conseguiam ouvir as gravações se acumulando, não conseguiam imaginar que uma mulher que construiu um rancho do nada pudesse saber como protegê-lo. Naquela noite, na sala de arreios, rodeada de couro e feno, sorri na escuridão. A tempestade se aproximava, mas eu já estava abrigada. Eram eles que estavam expostos, arrogantes demais para perceber as nuvens que se formavam no horizonte. O grito que ecoou pelo celeiro às 2 horas da manhã não era humano. Era Midnight Star, e eu conhecia aquele som, uma égua em sérios apuros. Saí cambaleando do meu catre na sala de arreios, com as costas doendo por ter dormido em uma lona esticada sobre metal, e a encontrei deitada em sua baia, com as laterais do corpo arqueando devido a contrações que não estavam progredindo como esperado. Calma, menina. Calma. Passei as mãos pela barriga inchada dela, procurando a posição do potro. Errado. Tudo estava errado. O filhote estava virado, talvez enrolado. Peguei meu telefone para ligar para o Dr. Hendricks, mas então me lembrei que estava sem sinal. Samuel havia bloqueado minha linha ontem. O número de Helena estava programado no telefone fixo do celeiro. Ela atendeu ao segundo toque, alerta apesar do horário. A meia-noite está em apuros. Apresentação ruim. Vou ligar para o médico agora, disse ela, e desligou. 20 minutos pareceram horas. Os olhos de Midnight Star reviraram de dor, suas pernas se debatiam contra as paredes do cubículo. Segurei a cabeça dela, cantando a canção de ninar que Kate adorava quando bebê, tentando manter nós duas calmas. O Dr. Endrizzi chegou com Helena logo atrás. Ele deu uma olhada e começou a tirar equipamentos de sua caminhonete. O potro recuperou a pata. Precisamos agir rápido. Eu pago a conta, disse Helena baixinho, pegando o cartão de crédito antes que Doc pudesse perguntar sobre o pagamento. Nós dois sabíamos o que Samuel tinha feito com as minhas contas. Nas 2 horas seguintes, trabalhamos naquela antiga dança do nascimento e da possível morte. Os braços do Doc desapareciam dentro da égua, manipulando o potro enquanto eu segurava Midnight firme, e Helena cuidava dos equipamentos.
O celeiro se encheu com os sons do trabalho, respiração pesada, gemidos ocasionais, o farfalhar da palha. Entendi, disse Doc finalmente. Pernas para frente. Vamos lá. O potro surgiu num turbilhão de fluidez e movimento. Um potro preto, perfeito, exceto por uma meia branca na pata traseira esquerda. Ele ficou imóvel por um instante, depois estremeceu, despertando e erguendo sua cabeça impossível sobre aquele pescoço incrivelmente fino. Pronto, sussurrei, limpando o muco de suas narinas. Bem-vindo ao mundo, pequeno. Estrela da meia-noite se virou para inspecionar seu filhote, relinchando baixinho. Em menos de uma hora, o potro já estava de pé sobre pernas como pernas de pau, procurando leite. Enquanto observava dar aqueles primeiros passos trêmulos, um pensamento me ocorreu. Este pode ser o último potro a nascer aqui sob meus cuidados. Não pense assim, disse Helena, lendo minha expressão. Este lugar é seu por enquanto. Na terça-feira, chegou uma visita inesperada. James Whitman, do First National Bank, estava parado na entrada do celeiro, parecendo desconfortável em seu terno e sapatos brilhantes. Senhora Brennan, poderíamos conversar em particular? Samuel surgiu do nada, colocando-se entre nós. James, eu te disse por telefone, Lily não está bem. Ela anda fazendo acusações absurdas. Gostaria de ouvir a senhora Brennan diretamente, disse James com firmeza. Ela está tendo delírios. Pergunte a qualquer pessoa na cidade. Conheço Lily desde que ela era adolescente. Conhecia o pai dela. Eu mesmo avaliarei seu estado mental. Samuel cerrou os dentes, mas não conseguiu impedir fisicamente que um funcionário do banco falasse comigo. James caminhou comigo até o pasto mais afastado, fora do alcance da audição de Samuel. A documentação dessa suposta venda, disse-lhe em voz baixa. Não parece certa. A assinatura, o preço, nada faz sentido. Seu pai se reviraria no túmulo se eu deixasse alguém roubar o que ele lhe proporcionou. Ele me deu seu número de celular particular. Ligue para mim, não para o banco. Ligue diretamente para mim. Tem algo muito errado aqui. Na quarta-feira à tarde, eu precisava comprar alguns suprimentos na cidade. Na Thompson's Western, eu estava comparando preços de redes para feno quando ouvi a voz de Liz ecoando pela loja. Preciso dos melhores equipamentos. O custo não é problema. A fazenda está gerando bastante renda. Ela estava parada no balcão, com os braços cheios de artigos de couro de alta qualidade, uma cela de $3.000, rédeas cravejadas de cristais, botas de montaria de grife que ela destruiria em um único dia de trabalho no rancho. Estou reformulando toda a operação, disse ela ao atendente em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Aqueles cavalos quarto de milha fedorentos vão embora. Vou trazer cavalos árabes, muito mais elegantes para o retiro de luxo que estou planejando. Aqueles cavalos quarto de milha cujas linhagens eu passei 20 anos aperfeiçoando. Cavalos que ganharam campeonatos, produziram campeões, salvaram crianças problemáticas em nosso programa de terapia. Ela me viu perto das redes de feno. Seu sorriso se espalhou como óleo derramado. Lily ainda está comprando aqui. Ela ergueu a cela. Samuel diz que você nunca soube apreciar coisas boas. Sempre muito prática, muito básica. Não disse nada. Gary Thompson, o dono, aproximou-se para registrar as compras dela. Ele passou o cartão de crédito uma, duas vezes e depois o devolveu. Recusado, disse-lhe categoricamente. Isso é impossível. Tente novamente. Senhora, o pagamento foi recusado. A senhora tem outra forma de pagamento? O rosto de Lisa ficou vermelho como um tomate. Isso é ridículo. Eu sou dona do Rancho Brennan. A conta do Rancho Brennan está no nome da Lily, disse Gary, olhando diretamente para mim. Está lá há 20 anos. Não sei que jogo você está jogando, mas isso não vai funcionar aqui. Ela saiu furiosa, deixando os itens caros em cima do balcão. Gary piscou para mim e voltou para o seu escritório. Na quinta-feira, senti uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado nas minhas costelas. Ao meio-dia, a dor já havia se espalhado pelo meu braço esquerdo. Helena me encontrou agarrada à porta do cubículo, tentando respirar por ela. Hospital. Não,
é apenas estresse. É um ataque cardíaco prestes a acontecer. Entre no caminhão. A sala de emergência estava muito iluminada e muito barulhenta. Conectaram-me a máquinas que emitiam bips acusando-me da minha pressão arterial, da minha frequência cardíaca e dos meus níveis de estresse. A médica, uma jovem parecida com Kate, franziu a testa ao ver os resultados dos exames. Você precisa descansar. Seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, sua saúde precisa ficar em segundo plano. Os cavalos não se alimentam sozinhos. Eles também não conseguem se alimentar se você estiver morto. Samuel nunca apareceu, mas de alguma forma, em poucas horas, metade da cidade já sabia que eu tinha sido hospitalizado. A versão dele se espalhou mais rápido que fogo em palha seca. A pobre Lily está tendo um colapso nervoso. Precisou ser sedada. Kate chegou quando estavam preparando minha alta. Seu rosto estava tenso de fúria. Papai está dizendo a todos que você é psicótica. Deixe-o falar. Meu telefone vibrou. O nome de Marcos na tela. Lily. O juiz analisou tudo. Audiência de emergência marcada para segunda-feira. Você pode comparecer? Olhei para o soro no meu braço. Os monitores registrando cada batida do meu coração, o rosto preocupado da minha filha. Estarei lá. Ótimo, porque isso termina na segunda-feira, de um jeito ou de outro. A enfermeira protestou quando insisti em sair. Você precisa ficar em observação. Preciso ir para casa. Você não entende o risco. Eu entendo perfeitamente, mas aquele rancho tem sido minha vida por 20 anos. Se eu for ter um ataque cardíaco, prefiro que seja lá do que aqui. Kate me levou de volta em silêncio. Quando chegamos ao estábulo, o potro recém-nascido estava brincando no piquete, testando as patas com pura alegria. Estrela da meia-noite observava protetoramente, chamando-o de volta ocasionalmente quando ele se afastava demais. Mãe, disse Kate baixinho. Aconteça o que acontecer na segunda-feira, estarei com você. Apertei a mão dela, observando aquele potro dançar sobre pernas que ainda estavam aprendendo a usar sua função. Mais 5 dias de espera. Mais 5 dias deixando Samuel e Lisa pensarem que tinham vencido. O peso disso oprimia meu peito mais do que qualquer problema cardíaco. Mas aquele potro me deu esperança. A vida nova sempre dá. A segunda-feira chegou envolta em nuvens baixas que prometiam chuva. Liguei para Samuel naquela manhã, com a voz cuidadosamente neutra. Estou pronto para discutir os termos pacificamente. Hoje à noite, às 19 horas, na sala Sterling. Pausa. Eu conseguia ouvir Lisa sussurrando ao fundo. Termos. Sua voz carregava suspeita. Não há nada a discutir. A venda está fechada. Então considere isso um jantar de despedida. Um encerramento. Traga a Lisa. Ela deveria estar lá. Outra pausa. Mais sussurros. Tudo bem, mas sem drama, Lily. Sem drama. Concordei. Cheguei à sala Sterling às 18h30 e escolhi uma mesa perto da janela, de onde teria uma visão desimpedida de todo o salão de jantar. O maitre, Robert, que servia nossos jantares de aniversário há 15 anos, ergueu uma sobrancelha quando pedi água em vez de vinho. Vai comemorar hoje à noite, senhora Brennan? De certa forma, Robert, de certa forma. Marcos havia chegado ainda mais cedo, posicionando-se no bar com sua pasta, tomando um drink com água com gás enquanto fingia ler documentos financeiros. A detetive Raquel Morrison estava sentada em uma mesa de canto, como qualquer outra cliente saboreando sopa e salada. David Park, o investigador, tinha uma mesa perto da cozinha. Posicionamento estratégico, ele chamava. Exatamente às 7, eles chegaram. Lisa usava um vestido preto que se esforçava demais para ser elegante, no pescoço, as pérolas da minha avó, aquelas que Samuel alegava terem sido roubadas durante nossa mudança no ano passado. Ao vê-las em seu pescoço, minhas mãos apertaram meu copo d'água, mas mantive uma expressão agradável. Lily. Samuel puxou a cadeira de Lisa com uma cortesia exagerada. Você parece cansada. Internações hospitalares causam isso, respondi calmamente. Eles pediram champanhe, Velvet Liquid, debitado no que presumiram ser a conta do rancho.
Os olhos de Robert se voltaram para os meus. Dei um leve aceno de cabeça. Deixem que peçam o que quiserem. Aos novos começos, disse Samuel, erguendo o copo. Aquele sorriso irônico que antes me encantava agora se revelava cruel. Aos finais, respondi, erguendo minha taça de água. E a verdade. Lisa deu uma risadinha, um som estridente como vidro quebrando. Verdade? Que hipocrisia, considerando que você está vivendo em negação há semanas. Será? Então vamos falar da verdade. Como a verdade sobre a festa do derby de 2 anos atrás. O copo de champanhe de Samuel parou a meio caminho dos seus lábios. Você ficou reabastecendo minha taça de vinho naquela noite, continuei, tentando manter a conversa. Achei que você estivesse sendo atencioso, mas você precisava que eu estivesse bêbada, não é? Para os jornais. Eu não sei o que. Os documentos que você pensava serem de transferência de propriedade. Mas você também estava bêbado, Samuel. Em vez disso, assinou um acordo pós-nupcial. Aquele que garante que o rancho continua sendo meu em caso de divórcio. O riso de Lisa morreu. Isso não é possível. E ainda tem o depósito. 6 meses de aluguel. Todos aqueles registros de reprodução falsificados. As cartas de amor de 2 anos atrás. Peguei meu celular e acessei a conta na nuvem. Suas mensagens são particularmente interessantes, Lisa. Reproduzi uma mensagem de voz que ela havia enviado para Samuel 3 semanas atrás. A voz gravada dela preencheu o espaço entre nós, falsifique logo a assinatura dela. Ela é burra demais para se defender. Assim que registrarmos o processo, ela vai ceder como sempre. Os clientes das mesas próximas se viraram para olhar. Lisa tentou pegar meu celular, mas eu o puxei de volta. Apague isso. Por quê? É o meu celular. Minha conta na nuvem. Minhas provas. Samuel levantou-se abruptamente. Estamos indo embora. Acho que não. Marcos aproximou-se da nossa mesa com 3 pastas e o andar experiente de um homem prestes a destruir vidas legalmente. Senhor Brennan, Sra. Altorne. Sou Marcus Fitzgerald, advogado da Sra. Brennan. Nós sabemos quem você é, cuspiu Samuel. Então você vai querer ver estes documentos. Marcos colocou a primeira pasta sobre a mesa. O fideicomisso irrevogável que protege o rancho por 6 semanas. Qualquer venda sem o consentimento explícito e autenticado da Sra. Brennan é legalmente nula. Mas eu registrei um documento fraudulento, o que nos leva à pasta 2. Ele abriu, revelando extratos bancários, contas veterinárias falsificadas e registros de reprodução alterados. Desfalque de $400 mil ao longo de 3 anos. Crime federal, Sr. Brennan. Lisa recuou na cadeira. Eu não sabia sobre. Sua assinatura consta em vários desses depósitos, observou Marcos. E depois há a pasta 3, referente à Receita Federal. Qual é o problema com a Receita Federal? A voz de Lisa subiu uma oitava. Seu preço de compra de $5. O IRS considera isso uma doação, não uma venda. Você deve imposto sobre doações referente ao valor total de mercado do imóvel. Aproximadamente $600 mil. O pagamento deve ser efetuado imediatamente. Isso é uma loucura, disse Samuel. Samuel disse muitas coisas. A detetive Morrison saiu de sua mesa e se aproximou da nossa com a cadência calculada de um policial. Sr. Brennan, Srta. Altorne, sou a detetive Morrison, da Unidade de Crimes Financeiros. Agora, todo o restaurante observava. Garfos suspensos a meio caminho da boca. Conversas silenciosas. Até mesmo a equipe da cozinha espiava pela janela de atendimento. Isto é uma armadilha. A voz de Samuel falhou. Não, senhor. Seria uma armadilha se o convencêssemos a cometer crimes que não teria cometido de outra forma. O senhor fez tudo isso por conta própria. A maquiagem cuidadosamente aplicada por Lisa começou a escorrer em filetes negros. Você disse que era legal. Você disse que ela era patética, que ela nunca reagiria. Cala a boca, Lisa. Não me mande calar a boca. A culpa é sua, o plano é seu.
As mentiras são suas. Ela se levantou e pegou a bolsa. Vou ligar para meu advogado. Senhora, por favor, permaneça sentada, disse o detetive Morrison com firmeza. Você não pode me obrigar. Na verdade, posso. Você está detido enquanto aguarda investigação por fraude, conspiração e apresentação de documentos falsos. O maitre aproximou-se, pedindo desculpas. Talvez devêssemos transferir isso para um espaço reservado. Não precisa, eu disse baixinho. Eles já estão indo embora. O detetive Morrison acenou com a cabeça para dois policiais uniformizados que estavam esperando do lado de fora. Eles entraram com a eficiência discreta de profissionais, parando atrás das cadeiras de Samuel e Lisa. Senhor Brennan, o senhor está preso por peculato, fraude e conspiração. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Lily, por favor. Samuel se virou para mim, sua confiança finalmente vacilando. Nós fomos casados por 18 anos. Isso não significa nada? Significava tudo, respondi. Até você decidir que não significava nada. Enquanto eram conduzidos para fora, o grito de Lisa ecoou pelo restaurante. A culpa é sua, Samuel. Você disse que ela era burra demais para se proteger. A sala de jantar permaneceu paralisada por alguns segundos após a saída deles. Então, lentamente, os sons normais do jantar retornaram. Mais silenciosos agora, carregados com a eletricidade do drama presenciado. Robert se aproximou com um pedaço de bolo de chocolate que eu não havia pedido. Por conta da casa, Senhora Brennan. Foi um verdadeiro espetáculo. Marcos sentou-se à minha frente, permitindo-se um pequeno sorriso. O rancho está seguro. As acusações criminais serão mantidas, e a Receita Federal certamente vai querer o dinheiro da senhorita Althorne. E quanto aos $5? Evidências, embora eu duvide que ela as queira de volta. Dei uma mordida no bolo, de chocolate amargo com recheio de framboesa. Foi a primeira coisa que realmente provei em semanas. Ao meu redor, outros clientes tentavam não encarar, mas percebi vários acenos de cabeça em sinal de compreensão e alguns copos erguidos em um brinde silencioso. O detetive Morrison retornou brevemente. Precisaremos que você compareça à delegacia amanhã para prestar depoimento formal. Claro. Depois que ela saiu, sentei-me sozinha à mesa onde Samuel me pediu em casamento há 20 anos. A mesma mesa onde comemoramos a aprovação de Kate na faculdade. Agora, ela seria lembrada como o lugar onde seu castelo de mentiras finalmente desmoronou. O champanhe que haviam pedido ainda estava no balde, praticamente intocado. Robert o recolheu sem pedir permissão, eliminando qualquer vestígio de que eles sequer estiveriam ali. Saí do restaurante pela saída da cozinha, evitando os grupos de clientes que ainda discutiam o que tinham presenciado. A viagem de volta para casa foi diferente. Não estava mais leve ainda, mas havia uma mudança, como o momento entre o trovão e a chuva em que a pressão finalmente se dissipa. Na manhã de terça-feira, recebi a intimação oficial. Comparecimento ao tribunal às 9 horas em ponto. Eu me vesti com cuidado, sem extravagância, apenas de forma respeitável. O terno azul marinho que eu usará no funeral do meu pai, passado a ferro, mas não novo. Kate me encontrou nos degraus do tribunal, com o rosto abatido, mas determinado. Você não precisa entrar, eu lhe disse. Sim, eu preciso. Preciso levar isso até o fim. O tribunal cheirava a madeira velha e cera para chão. Samuel estava sentado à mesa dos réus, vestindo um macacão laranja que o fazia parecer menor e mais velho. Lisa estava ao lado dele, vestida com roupas casuais, enquanto seu advogado sussurrava algo urgente em seu ouvido. A promotora assistente Sophia Klein estava de pé com a confiança de quem tem um Royal Flush na mão. Ela começou a apresentar as provas metodicamente, como quem distribui cartas com a face para cima sobre a mesa. Excelência, temos provas documentadas de desfalque sistemático que se estendeu por 3 anos. Extratos bancários apareceram na tela. $400 mil desviados por meio de contas veterinárias fraudulentas. O advogado de Samuel, um homem de aparência cansada chamado Peterson, apresentou uma objeção. Essas supostas provas foram obtidas por meio de armadilha. A senhora Brennan deliberadamente. Objeção indeferida. O juiz o interrompeu.
Os crimes do réu começaram muito antes de a senhora Brennan tomar qualquer medida de proteção. Continue, senhorita Klein. Em seguida, vieram as assinaturas falsificadas. Comparações lado a lado que fariam uma criança rir. Em seguida, vieram as mensagens da conta na nuvem, cada uma mais prejudicial que a anterior. Os réus discutiram seu plano em detalhes, explicou Sofia, destacando textos específicos. Deixe-a bêbada o suficiente para assinar qualquer coisa. Ela confia demais nos papéis para conferi-los. Uma vez protocolado o processo, ela não poderá contestá-lo. O advogado de Lisa, Sr. Garret, levantou-se abruptamente. Vossa Excelência, posso falar com minha cliente por um instante? Eles se reuniram brevemente. Quando Garret voltou, seus ombros estavam caídos. Meritíssimo, a senhorita Altorne gostaria de discutir um acordo judicial. Já está abandonando o barco? Perguntou o juiz secamente. As provas são esmagadoras. Samuel se virou na cadeira para encarar Lisa, mas ela não o olhou nos olhos. Kate Brennan, chamou Sofia. Minha filha caminhou até o púlpito com o queixo erguido, embora suas mãos tremessem, ao prestar o juramento. Ela olhou diretamente para mim, não para o pai, quando começou a falar. Ele me ligava na escola constantemente. Dizia que minha mãe estava tendo um colapso nervoso, que eu precisava voltar para casa e convencê-la a assinar os papéis. Ele prometeu pagar minha mensalidade se eu ajudasse. Você acreditou nele? Perguntou Sofia delicadamente. No começo, ele era meu pai. Por que ele mentiria? A voz de Kate falhou. Mas aí eu cheguei em casa e vi as provas. As assinaturas falsificadas, o dinheiro roubado, as mensagens chamando minha mãe de estúpida. O que mais você descobriu? Kate cerrou os dentes. Fui ao apartamento dele semana passada para pegar algumas coisas minhas da infância. Lisa estava lá. Ela estava usando as joias da minha avó, peças que meu pai disse que foram roubadas. E havia fotos das viagens deles juntos, quando ele supostamente estava em conferências de negócios. O advogado de Samuel tentou interrogá-lo. Não é verdade que você está com raiva do seu pai por causa do divórcio? Estou furiosa porque ele tentou roubar da mulher que realmente me criou enquanto estava por aí com a namorada. Objeção. Não é uma objeção se for verdade, respondeu Kate prontamente. O juiz permitiu-se um leve sorriso. Quando Kate desceu do balcão, passou pela mesa de Samuel sem olhar para ele. Sentou-se ao meu lado e pegou na minha mão. Mais testemunhas compareceram. James Whitman, do banco, explicou a documentação suspeita. David Park, o investigador, apresentando gravações da casa. O Dr. Endris presta depoimento sobre as contas veterinárias falsificadas. A nova advogada de Lisa, ela havia demitido Garret durante o intervalo do almoço, tentou minimizar os danos. A senhora Altorne foi manipulada pelo Sr. Brennan. Ela acreditava que a venda era legítima. Sophie apresentou as cartas manuscritas de Lisa. Citação: assim que você conseguir a assinatura dela, estará tudo resolvido. Isso foi escrito há 2 anos. A senhora Altorne já estava planejando isso antes de alegar que o Sr. Brennan a manipulou. À tarde, ambos os advogados de defesa pareciam derrotados. A última tentativa desesperada de Samuel foi depor ele mesmo. Lily e eu construímos aquele rancho juntos, afirmou. Eu tenho o direito de... Sr. Brennan, interrompeu o juiz, o senhor falsificou ou não a assinatura de sua esposa em uma escritura de transferência? Ela teria assinado se... Sim ou não? A boca de Samuel abriu e fechou. Sim. Você desviou $400 mil por meio de faturamento fraudulento? Uma pausa mais longa. Sim. O juiz se virou para Lisa. Senhorita Altorne, você está sendo acusada de conspiração, fraude e falsificação de documentos. Como se declara? Lisa se levantou lentamente, com o rímel já borrado. Culpada, meritíssimo. Mas Samuel disse. O que o Sr. Brennan disse é irrelevante. Você participou conscientemente da fraude. A sentença foi rápida. Samuel recebeu uma pena mínima de 18 meses de prisão por peculato, fraude e conspiração. Lisa recebeu uma pena de 2 anos de liberdade condicional e obrigações de restituição que esgotariam suas contas bancárias por anos.
Somente as multas do IRS, Receita Federal dos Estados Unidos, a levariam à falência. A propriedade conhecida como Rancho Brennan, declarou o juiz, está confirmada como propriedade exclusiva de Lily Brennan. Todos os ônus estão quitados. Quaisquer reivindicações dos réus são permanentemente nulas. O martelo bateu com um tom definitivo. A escadaria do tribunal estava lotada. Helena estava ao lado de sua caminhonete com uma surpresa, o potro preto de Midnight Star, preso por uma guia. Achei que ele deveria verificar se sua casa estava realmente segura, disse ela. O potro roçou o focinho na minha mão, procurando petiscos. Um gesto tão simples, mas que despertou algo dentro de mim. Não lágrimas. Essas viriam depois. Apenas um alívio tão profundo que meus joelhos quase cederam. A notícia se espalhou mais rápido que fogo em palha seca. Em poucas horas, Tom Murphy já tinha pendurado um cartaz escrito à mão na vitrine de sua loja: "Estamos com Lily Brennan. Rancho de verdade, mulher de verdade." Meu celular vibrou com mensagens. Os Hendersons, nunca duvidei de você por um segundo. A família Wilkins, podemos retomar os treinos na próxima semana? Até Martha Henderson, que havia cochichado sobre mim na loja de ração, disse: "Sinto muito. Eu deveria ter sido mais esperta." O fotógrafo do jornal local apareceu querendo uma foto para a matéria. Eu fiquei ao lado do potro enquanto Kate segurava a guia. A manchete seria: "Fazendeiro local derrota fraude com elegância." Mas a graça não teve nada a ver com isso. Tratava-se de preparação, paciência e de proteger o que era meu. Naquela noite, começaram a chegar as caçarolas. Atum dos Pattersons, lasanha das senhoras da igreja, mais comida do que Kate e eu poderíamos comer em um mês. Cada prato era um pedido de desculpas das pessoas que tinham escolhido o lado errado. "Você não precisa da aprovação deles", disse Helena, ajudando a descarregar a quarta entrega de caçarolas. "Eu sei, mas é bom tê-lo de volta." Samuel cumpriria sua pena de 18 meses. Lisa já estava arrumando as malas para deixar a cidade. Suas contas nas redes sociais foram deletadas. Seus sonhos de ser dona de um rancho se desfizeram em meio a honorários advocatícios e multas fiscais. Eu estava na minha cozinha. Minha cozinha, olhando para minha terra, meus cavalos, minha vida restaurada. O potro preto brincava no pasto, com as patas ainda instáveis, mas ficando mais fortes. Amanhã eu voltaria à minha rotina normal, acordar às 4h30, tomar café e fazer as tarefas no celeiro. Mas esta noite, eu me permitiria este momento de vitória. A justiça foi feita exatamente na temperatura certa. Na manhã seguinte ao julgamento, acordei sem despertador pela primeira vez em 20 anos. Não porque tivesse dormido demais. Meu relógio biológico ainda me arrancava da cama às 4h30, mas porque a urgência havia passado. A necessidade desesperada de proteger, defender e sobreviver havia desaparecido, deixando para trás algo que eu mal reconhecia. Paz. 6 meses podem mudar tudo. Ou talvez apenas revelem o que sempre esteve lá, à espreita sob a crise. Esta manhã, fiquei na varanda com um café que tinha gosto de liberdade, observando o sol pintar pastagens familiares com uma nova luz. Os cavalos pastavam seguindo padrões que eu conhecia de cor. Mas algo estava diferente. Eles se moviam com mais facilidade, menos assustadiços. Os animais percebem a tensão de maneiras que os humanos ignoram. Eles sabiam, antes de mim, que o perigo havia passado. Helena saiu do celeiro, não mais minha funcionária, mas minha sócia. Tínhamos oficializado a parceria no mês passado, divisão de 60-40, com ela ficando com os 40% e a opção de comprar uma parte maior ao longo do tempo. As crianças da terapia chegam às 9h, ela anunciou. 6 hoje. O programa de ecoterapia, meu sonho há uma década. O veto de Samuel por todo esse tempo, desperdício de recursos. Ele o chamava de pesadelo em termos de responsabilidade civil. Agora, 2 vezes por semana, crianças com deficiência vinham para encontrar força na equitação. Seus pais pagavam o que podiam. O seguro cobria uma parte. Nós absorvíamos o restante. Algumas coisas importavam mais do que o lucro. A caminhonete de Kate subiu a entrada da garagem com um barulho alto.
Ela havia se transferido de uma faculdade cara fora do estado para a universidade estadual a 1 hora de distância. Mais perto de casa, ela disse, mas eu sabia a verdade. Ela queria estar perto dos cavalos, perto da cura. Chegou correspondência, disse ela, jogando o pacote no corrimão da varanda, inclusive algo do Centro Correcional de Coleman. A caligrafia cuidadosa de Samuel no envelope. Eu havia recebido outros 3 ao longo dos meses, todos fechados, todos queimados. Abri este livro não por curiosidade, mas por necessidade de confirmar o que eu já sabia. Lily, começava. Acordo todos os dias numa caixa de concreto, lembrando das paredes de madeira que você e eu construímos juntos. Ouço portas de metal batendo e me lembro da porta do celeiro que sempre emperrava até você consertá-la com óleo de cozinha e paciência. Aqui servem café instantâneo com gosto de arrependimento. Ele continuou por várias páginas. As rotinas matinais de que sentia falta, o cheiro de feno, o relincho de Thunderspride ao amanhecer, como destruiu tudo que era real por algo que acabou sendo fumaça. Eu sei que você nunca vai me perdoar, e não deveria. Mas preciso que você saiba que agora entendo o que perdi, o que joguei fora, o que tentei roubar, mas nunca cheguei a possuir. Li tudo uma vez e depois fui até o recipiente onde descartávamos lixo hospitalar e medicamentos vencidos. O papel pegou fogo rapidamente, suas palavras se transformando em cinzas que se dissiparam na brisa da manhã. Algumas desculpas chegam tarde demais para fazer diferença. Algumas pontes, uma vez queimadas, deixam buracos que não devem ser cruzados novamente. Do papai? Perguntou Kate, observando o último resquício desaparecer. De um desconhecido que costumava morar aqui. Ela assentiu com a cabeça, compreendendo. Tínhamos passado meses em terapia juntas, desvendando a manipulação, as lealdades divididas, a dor de perder o pai que ela pensava conhecer. Ela estava aprendendo o que eu já havia aprendido. Às vezes, a pessoa mais difícil de perdoar é você mesmo por não ter enxergado a verdade antes. Por volta do meio-dia, um carro desconhecido parou. Margaret Brennan, irmã de Samuel, saiu do veículo carregando uma caixa de papelão que parecia pesada demais para seus braços finos. Eu deveria ter vindo antes, disse ela sem rodeios. Eu fui uma covarde. Peguei a caixa dela, gesticulando em direção à cozinha. Ela me seguiu, observando as mudanças. Pintura nova nos locais onde Liz havia medido para as reformas. Jardineira sob as janelas que ela planejava substituir. Eu limpei o depósito do Samuel. O verdadeiro, não aquele secreto que você encontrou. Margaret tirou álbuns de fotos, fotos de infância da Kate, nosso álbum de casamento que eu achava que estava perdido. Ele ia jogar isso fora. Disse que doía demais para guardar. No fundo da caixa, embrulhada em papel de seda, estava a caixa de receitas da minha mãe, cheia de fichas com sua caligrafia impecável. Aquela que Samuel alegava ter sido danificada pela água em uma inundação no porão que nunca aconteceu. Eu sabia da Lisa, disse Margaret em voz baixa. Vi-os juntos no Natal passado, quando ele disse que ia me visitar. Devia ter te contado. Por que você não fez isso? Porque sou uma covarde, ela repetiu. E porque pensei que talvez estivesse errada. Talvez fosse inocente. Talvez. Ela parou de falar, depois recomeçou. Ele me liga da prisão, chorando. Diz que destruiu a única coisa verdadeira que já teve. Ótimo, eu disse, e era sincero até a medula. Ela analisou meu rosto, talvez esperando dureza ou amargura. O que ela encontrou foi mais simples, aceitação. Você não vai perdoá-lo. Perdão e reconciliação não são a mesma coisa. Eu o perdoo para ter paz, mas ele não é bem-vindo na minha vida novamente. Nunca mais. Ela assentiu lentamente. Entendo. Só achei que você deveria saber que ele sabe o que perdeu. Depois que ela foi embora, pendurei a nova placa do rancho que Helena e Kate haviam encomendado como surpresa. Rancho Segundas Chances em ferro forjado com a silhueta de um cavalo correndo embaixo. Não para Samuel. Ele já tivera suas chances e as desperdiçara todas. Isso foi para as crianças em terapia que foram informadas de que nunca andariam, mas encontraram liberdade a cavalo. Para os cavalos resgatados que receberam mais uma oportunidade de fazer a diferença. Para mulheres como eu,
que aprenderam que recomeçar aos 45 anos não era um fim, mas um começo. Segundo boatos que corriam por aí na cidadezinha, Liz Althorne havia se mudado de volta para o leste e estava trabalhando como recepcionista em um escritório de advocacia, ironicamente, ainda pagando ao fisco em parcelas que a acompanhariam por uma década. Seus sonhos de vida no rancho, que ela tinha no Instagram, foram apagados e substituídos pela realidade das consequências. Ao cair da noite, caminhei até o pasto de Midnight Star. Seu potro, agora com 6 meses de idade e oficialmente chamado Justice, veio trotando com pernas que já haviam recuperado a força. Ele nunca havia conhecido o medo que ali habitara durante aquelas semanas terríveis. Para ele, aquele lugar sempre fora seguro, estável, confiável. Você nasceu em meio à tempestade, eu lhe disse, acariciando seu pescoço. Mas veja só como você está agora. Ele cutucou meu bolso, procurando cenouras com a determinação obstinada da juventude. Atrás dele, o sol se punha sobre a terra que fora paga 2 vezes. Uma vez com o seguro de vida do meu pai, e novamente com a minha recusa em deixá-la ser roubada. Kate me encontrou lá, observando a luz se dissipar. Você está bem? Mais do que bom. Está diferente agora, não é? O rancho parece mais leve. Ela tinha razão. As mesmas cercas, os mesmos prédios, os mesmos cavalos. Mas o peso havia desaparecido. Essa vigilância constante, esse medo latente de traição em seu lugar, propósito, parceria, paz. Meu celular vibrou com a programação de amanhã. 8 alunos de terapia. Uma visita ao veterinário para vacinação. Reunião da Helena com um possível patrocinador para o programa de terapia. A vida segue em frente em vez de se defender de ataques. Naquela noite, sentei-me à mesa da minha cozinha, agora só minha, com uma xícara de chá e a tranquilidade reconfortante de uma casa que não guardava segredos, mentiras ou traições à espera de vir à tona. Pela janela, eu podia ver a luz de segurança do celeiro iluminando o caminho que eu percorreria amanhã às 4h30 da manhã. Igual a sempre, exceto que nada era igual. Tudo era melhor, mais puro, mais verdadeiro. $5. Era isso que eles achavam que valia o trabalho de uma vida inteira. Mas você não pode comprar o que nunca esteve à venda. E você não pode roubar aquilo pelo qual alguém está disposto a lutar. O silêncio daquela noite não era solitário. Era merecido, tranquilo e completamente meu. Essa história de vingança calculada te deu arrepios. Clique em gostei agora mesmo. A minha parte favorita foi quando a Lily tocou calmamente a gravação da Lisa dizendo que era estúpida demais para revidar, ali mesmo no restaurante. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para nunca perder um novo vídeo.